Bom dia a todos. Assim como nós fizemos na questão de número 222, foi necessário dar os pontos principais do estudo de hoje para que todos nós, no exame da questão 257, tenhamos condições de absorver aquilo que Kardec nos quer efetivamente ensinar. Ele está fechando, neste tópico do Livro dos Espíritos, a análise daquelas que são as sensações e as impressões que os espíritos lhe dizem sentir. Como fruto da observação na sociedade parisiense e nos diversos grupos com os quais ele se correspondia, que ele próprio havia participado da fundação, ele se preocupa então em reunir material, em coletar informações para delas se valer no instante em que está redigindo a obra, deixando claros os fundamentos deste que é mesmo o cristianismo redivivo. Busca em Jesus, na sua doutrina, nos seus ensinamentos, dar ao homem dos séculos distantes dos séculos da vinda de Jesus as informações de que esse homem precisa. E, com o propósito, como dissemos no nosso último encontro, de colocar em xeque o materialismo, ele quer demonstrar que o espírito não é uma abstração. O espírito é algo que efetivamente tem sentido. Daí porque ele desenvolve toda esta análise, que parte de considerações de natureza moral, para se estender a considerações em torno de um dos integrantes, um dos componentes desta atividade que ele vinha desenvolver, solidificando no conceito de perispírito um número muito grande de informações, e deste conceito, desta hipótese, que acaba vindo a ser comprovada em experiências não com ele, mas mais tarde, no final do século XIX, com espíritos como Ernesto Bozano, Crookes, nós vamos ter com Lombroso, o próprio Charles Richer vai ter a oportunidade de participar de reuniões onde o que ocorre, entre aspas, a materialização dos espíritos, entre aspas, esta materialização, é possível constatar-se o que teoricamente já vinha sido debatido. Então a pergunta com que ele inicia a sua exposição é esta: experimentariam os espíritos sensações? O corpo, diz-nos ele, é o instrumento da dor. Então, se nós todos, depois de uma certa idade, vamos cada vez mais comprovando isto, né? O corpo é o instrumento da dor. E o sujeito que antigamente de um salto saía da cama, hoje acaba arrastando-se até a borda, coloca uma perna, depois coloca outra, fora a estação gemido, né? Porque dói, acerta, tira, põe, e corre rapidamente para o socorro dos medicamentos, para ir depois de 1 hora mais ou menos, agora eu aguento bem. Se parar depois do almoço, tem que começar tudo outra vez, né? Essa questão do corpo vir experimentar. Ora, se o corpo, nos diz ele, não é a causa direta, eventualmente, ele é uma causa imediata. A alma, pois, teria a percepção dessa dor. Tal percepção é o efeito. A lembrança da dor, insiste-nos ele colocando, que a alma tem da dor, é alguma coisa assim, que pode ser penosa ou não, e, diz-nos ele, não tem ação física, na medida do que, se o calor e o frio não podem não podem desorganizar os
tecidos da alma, usando essa expressão da maneira como ele a coloca lá, por que razão guarda a alma estas impressões? E ele parte então de uma coisa natural. Pessoas que tiveram, enquanto encarnadas, membros amputados, costumam afiançar, sentir dor. E o que é curioso, esse fato eu conheço a pessoa, não vou declinar o nome por uma questão só de delicadeza, né? Sentia coceira na perna amputada. Aliás, ele dizia assim, coça o dedo do pé da perna amputada. Eu dava risada, né? Dizia assim, como é que pode coçar? Você não sabe como é terrível. Bom, espiritualmente você sente isso, então a gente vai tentar, através do passe, coçar aí o lugar para você. Está dando risada, né? Vem me tirar sarro aqui. Não, é que você me diz que sente dor na perna amputada. E eu falei, não é dor não, eu sinto coceira. Falei, coceira no dedo do pé. Falei, era um hábito que você tinha? Eu falei, olha, eu tinha em relação a outra perna, essa que está aqui, mas a que eu perdi é a que agora coça. Vai explicar uma coisa dessa, né? Eu tive um familiar, que hoje está na realidade espiritual, que era muito gozador, e ele precisou, em razão da Revolução de 32, amputar uma perna. E ele era uma figura ímpar, porque comparecia ao cemitério todo dia 1º, dia 2 de novembro, para entregar uma flor à perna que ele havia deixado. Eu achava aquilo assim uma atitude fantástica, né? Olha, não, está lá. Escuta, como é que você conseguiu enterrar isso? Não, na verdade eu dei um dinheirinho para o sujeito, eu comprei aí era a cova familiar, e trouxe aí, nós jogamos lá dentro e ficou lá dentro. Quer dizer, não tinha dado dinheiro nada, tinha jogado simplesmente no lugar lá a perna, tempos depois, e vinha trazer, não sei se ele contava aquilo tirando o sarro, mas ele ia lá rezar para a própria perna. É uma questão aí de opção, tá? Não vou discutir. Toda a sua teoria é alicerçada a partir disto. Toda representação gráfica, vocês sabem, só nos ajuda a raciocinar. O espírito, sabemos, não ter uma forma que nos permita aqui definir. Aliás, os espíritos dizem que nós não teríamos termos para promover esta definição. Nós já estudamos isso aqui. Do perispírito, porém, eles nos trazem informações mais concretas. É matéria quintessenciada, o que significa? É uma matéria de essência diferente. Essa expressão quintessência vem a partir dos 4 elementos que se dizia eram os elementos que compõem a estrutura da Terra. Uma que estivesse além seria a quinta, portanto, quintessência é algo que foge àquelas 4 coisas que todos nós sabemos serem a estrutura das pesquisas lá de trás. E o corpo, que é esse veículo que nós temos, formado de células, e que permite a nossa presença nas reencarnações em mundos como a Terra. A somatória destas 3 coisas é o que nós estamos aqui representando nesse momento, né? Somos o espírito, que se vale de um perispírito adquirido no mundo onde estamos, e que, por sua vez, agrega os componentes materiais deste mundo para a sua trajetória. O perispírito, então, insiste ele, é esse laço que prende o corpo e o espírito. Cada perispírito é tirado, então, do ambiente onde nós estamos. E isso a partir do que se denomina o fluido universal. Na definição, ele então nos mostra que o perispírito é o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual.
Logo, o nosso perispírito não vai guardar os recursos intelectuais que obtivermos. Se nós tivermos amanhã que mudar de mundo na nossa desencarnação, vamos admitir que nos digam que não poderemos mais permanecer na Terra. É perfeitamente possível. Chegaremos à realidade espiritual e alguém nos dirá: olha, não tem mais condições de permanecer na Terra. Você deverá ir para uma outra realidade corpórea, com outras experiências, etc. Nós nos deslocaremos para esse lugar, seremos levados até ele, ou iremos com as nossas próprias condições, isso aí varia ao extremo, e quando lá chegarmos, precisaremos de um novo perispírito. Aí o reuniremos a partir do que o mundo onde estivermos nos oferecer. Isso é claro, porque às vezes a pessoa diz assim: fica tudo registrado no perispírito. Olha, é possível sim, porque o perispírito sofre influências de certas atitudes, de certos processos, mas isto é muito nítido quando permanecemos no mesmo globo várias reencarnações. Então o veículo físico fica, nós voltamos a vibrar na realidade de onde somos, temos o perispírito daquele mundo, o conservamos, consequentemente conservamos as impressões, como a gente vai ver, né? Embora ele tenha condições de ser restabelecido, etc., às vezes a pessoa guarda impressões, e a partir daí nós projetamos uma nova reencarnação. Teremos limitações, limitações físicas ou não, a depender da necessidade que os nossos espíritos experimentarem. Por todas as leituras recomendadas, o capítulo que antecede a reencarnação de Sigismundo em Missionários da Luz é o tratado mais completo que eu já encontrei na literatura espírita mediúnica a propósito desta preparação de um novo veículo físico. Em Memórias de um Suicida, há por parte de Camilo a descrição de algumas, ele em visita descreve algumas áreas da colônia Esperança que realizavam este mesmo processo, mas é André Luiz, pelas características de sua experiência profissional na existência precedente, como médico, quem reúne as melhores condições para fazer essa descrição. Então, lá vale a pena, em Missionários da Luz, o capítulo que precede a reencarnação de Sigismundo. No corpo, diz-nos Kardec, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam tais sensações. Mas, a partir do momento em que o nosso corpo é destruído pela desencarnação, ele volta a integrar o conjunto material que está à disposição de todos os espíritos para novas experiências, para novas oportunidades, está à disposição do princípio inteligente para que se estruture nas experimentações que acontecerão nos vegetais, no reino animal, etc. É um conjunto, nada se perde. Os dois princípios que desde o início Kardec faz tanta questão de nos dizer, o inteligente e o material, vão se unindo para dar condições de progresso ao espiritual, porque ao material o que existe é condição de aperfeiçoamento pela inteligência. Nós já aqui comentamos isto, é bom voltar, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? Como é que a matéria pode progredir? Na verdade, a matéria mantém-se nas condições primitivas que são encontradas em todos os corpos presentes na Terra. A utilização da matéria
é que denota o progresso da inteligência do espírito. Nós, nas nossas primeiras reencarnações aqui, seu caso, habitávamos cavernas, pedras. Hoje nós usamos as pedras para isto. O metal, que no passado para nós não tinha utilidade nenhuma, hoje é possível e passível de sofrer intervenções que o permitam estruturado, os arranha-céus são o exemplo mais claro disto, ou de tal forma sofisticados como o silício, que integra o quê? O chip de todos os equipamentos eletrônicos que nós usamos. O que é isto? É a matéria que a inteligência do espírito em progresso permite trabalhar. Ela, a matéria, progrediu? Não. Ela não vai fazer este progresso. O que progride é o princípio inteligente. O mundo, da forma como nós o conhecemos, com todas as suas estruturações, sofrerá com o passar do tempo um processo desagregador. E daqui a bilhões de anos, certamente da Terra, do Sistema Solar, talvez da Via Láctea e por aí afora, não reste mais absolutamente nada do ponto de vista físico. Isto será reunido em grandes movimentos, aglutinado e vai dar início a um novo processo de expansão para lá outros espíritos serem colocados. É uma coisa lindíssima, o que a doutrina nos permite ver, antever. Muito bem, agora, liberto do corpo, o espírito pode vir a sofrer. Agora, esse sofrimento é do corpo? Não, ele está liberto. Qual a razão para que o espírito experimente isto? Diz-nos Kardec, embora não seja um sofrimento moral, porque os espíritos nos apresentam nos contatos, às vezes, remorso. Dizem-nos de culpas, dizem-nos da angústia que estão sofrendo, e esta não é uma sensação de natureza física, é moral. Mas eles nos dizem sentir frio e calor. Às vezes nos dizem sentir ainda certas impressões que são características de quem estava encarnado. É sobre isto que Kardec, então, vai nos dar um conceito. A dor que sentem não é, pois, uma dor propriamente dita física. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre sabe precisar. Quem participa de reuniões mediúnicas sabe daquilo que eu estou aqui falando, né? O espírito nos dá esta ideia, nos transmite esta impressão, e às vezes o médium, bastante sintonizado com esta comunicação, vai ser capaz depois de retratar mesmo as impressões que o espírito trazia. Mas ele não tem mais o corpo. O que é isto? Por ocasião da morte, diz-nos Kardec, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se encontra. Nós já vimos aqui que a desencarnação pode nos levar a consumir do tempo que somos obrigados a contar aqui, né? Somos acostumados a contar aqui. E para mostrar a relatividade, nada melhor do que um dia como hoje. Os relógios foram adiantados em 1 hora,
e nós estamos aqui contando o tempo, né? Ainda que o nosso relógio biológico insista em dizer, eu estava levantando agora, estava querendo ir para o centro agora, e já estou aqui há meia hora, perdi. Fica tranquilo que vão nos devolver isto em fevereiro, né? Sem acréscimo, sem juros, sem nada, mas em fevereiro a gente pega de volta esta hora tirada nesta noite. Então é um passe de mágica, uma coisa relativa. Os espíritos, às vezes, neste estado, nesta impressão a respeito de onde estão, como estão, demandam um tempo bem extenso, né? Alguns há que nos contatos de natureza mediúnica revelam datas, episódios que a todos nos deixam preocupados, porque às vezes não fomos nem testemunhas e não encontramos testemunhas daqueles episódios. Falam, por exemplo, de situações ocorridas nos primeiros dias do século XX, aqui mesmo na cidade de Bauru. E nós que os atendemos, que os ouvimos, ficamos chocados. Como pode alguém ainda não estar consciente de que está na realidade mais ampla, na realidade espiritual, e o espírito não guarda esta consciência, não guarda mesmo, né? Vem ao grupo mediúnico, traz as suas considerações e não demonstra esta preparação. Isto porque, ao desencarnar, nós abandonamos o veículo físico e começamos a nos movimentar na realidade de onde procedemos. A imagem é bastante sugestiva, né? Revela uma desencarnação assim, até que razoavelmente preparada, porque o espírito passa a ter condição de identificar para onde está indo. Não é bem assim a regra, mas é uma questão da gente pensar. É necessário, diz-nos Kardec, que nós consideremos, é necessário parar e considerar que algumas sensações, então, decorrem de reminiscências, lembranças. Se o meu corpo já não tem mais as células físicas, se é o corpo o instrumento da dor, eu estou sem ele, porque continuo a experimentar aquelas sensações. Lembranças, diz-nos Kardec. Por quê? O espírito crê não estar morto, por isso se sente vivo. A gente diria que está até bem mais vivo. Outras vezes ele chega a ver ao lado o corpo e não entende de quem é. Essa sensação às vezes as pessoas experimentam em processos de desdobramento, né? Comum que a pessoa que se prepara convenientemente para dormir e se dispõe a estar ativo na realidade espiritual, né? Porque é necessária essa predisposição. Olha, antes de deitar-se, nós nos recolhemos, fazemos a prece, dizemos, espiritualidade amiga, aqui estou. Então, por favor, venham me buscar ou me conduzam aonde possa ser útil, né? Porque o espírito está sempre em aprendizado. O corpo tem as limitações, mas o espírito não. De tal forma que a gente pode todas as noites ter uma atividade intensa e muito útil para nós e aos demais. Basta efetivamente se predispor. E quando a gente sai nas primeiras impressões, é comum tomar um susto quando olha o corpo que fica, né? Alguns chegam mesmo a voltar e se retrair. Outros se surpreendem e falam, nossa, que loucura, isso sou eu, né? Não, esta é a roupa que você usa, né? Não dá para a gente modelar muito na realidade espiritual agora, como nos apresentamos, mas que dá uma vontade enorme, dá, né? Sair pelo menos uns 30 quilos mais magro, né? Sai, dá uma olhada, olhos verdes,
sem óculos. Acredita, Marcelo, eu já quis sair sem óculos e não consigo. Levo o óculos, não sei porquê, o espírito não precisa, mas estou lá eu com o óculos. Às vezes fico preocupado, onde foi que eu deixei o óculos? E outro dia eu ri de mim mesmo, né? Nazil, você não precisa do óculos. Então larguei o óculos, né? Aí achei estranho eu me chamar de Nazil. E foi a primeira vez que talvez tenha tomado consciência que meu nome marcante não foi este. Porque eu tratava o Nazil como se fosse uma terceira pessoa, né? Agora vamos, Nazil. Então vamos, lá foi o Nazil. Muito interessante, a gente sai. Uma criatura que eu encontro muito é o Richard. E guardei do Richard outro dia aqui no salão um abraço, a impressão de um abraço tão forte, que depois ainda não disse isso para ele. Um abraço parecia de despedida, né? Eu achei estranho aquilo, porque foi um abraço assim de dois amigos que não se reviam há muito tempo. E fomos para uma atividade. Ele faz preleções aqui à noite, e eu estava participando, achei aquilo super interessante, identifiquei uma porção de pessoas assim, queridas, algumas ainda aqui conosco, outras não, mas são sensações assim, né, que logicamente ajudam-nos a ir o tempo todo mantendo essa linha de onde somos, né? Não somos daqui. Isto é muito forte na figura do suicida. Em Memórias do Suicida, particularmente, a Ivone nos traz informações que são bastante pesadas, difíceis de serem compreendidas, devem ser muito refletidas, e, particularmente, nós encontramos relatos de suicidas que experimentam sensações complicadas como aquelas ali estampadas. Há de vermes que parecem roer-lhes os corpos. Mas a pergunta que Kardec nos faz, as perguntas são bastante lúcidas. Enquanto encarnado, alguém experimenta uma sensação assim? A resposta qualquer um de nós dá: não. Agora, é possível que os vermes lhe corroam o perispírito? Não. A gente vai entender aquela questão da impressão. Eu não quis botar aqui uma imagem que não fosse essa aqui do suicida, mas se vocês perceberem bem, ele leva no perispírito a marca do gesto insano que adotou. Esta é uma narrativa, lá em Memórias, muito frequente, seja no professor Bellarmino, seja no próprio Camilo, naqueles que conviviam, aquele grupo de homens que juntos são resgatados e levados às experiências da Colônia Esperança, ao processo de preparação para novas romagens. Ele descreve o tempo todo: eu pensava no que tinha acontecido e de repente me empapava outra vez com o fluido, a lembrança do sangue que eu houvera derramado pela minha atitude. Então, esta impressão, esta sensação, Kardec anota assim: era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Então, na verdade, trata-se de uma expiação bastante grave, muito difícil, na medida em que o espírito está ali, vinculado aos despojos, até que o tônus completo deste período se esgote e ele consiga ser amparado para que possa começar o processo de reflexão e dar início a uma nova trajetória reencarnatória. Tá? É sobre essas sensações, então, que Kardec continua. Uma vez morto, o que acontece? O espírito nada
o corpo, uma vez morto o corpo, né? Nada mais vai ser possível sentir, pois não há nele o espírito, nem o perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, eis então que a gente começa a entender as sensações, as impressões, vêm como um todo, como um todo. É como se fosse capaz, e se torna capaz, o espírito de sentir por todas as suas formas de contato com a realidade onde ele se encontra. E quando a gente passa a sentir por todas as formas de contato, as impressões são bem mais sérias. Vamos lembrar de uma coisa que é fácil a gente associar? O cheiro de uma comida. Nós ingressamos e, através do olfato, percebemos: nossa, que coisa boa você está fazendo. E às vezes a pessoa: não, eu estou só queimando açúcar com água aqui para fazer uma calda. Puxa, conforme eu senti, assim, já imaginei um pudim enorme. As impressões passam a ser gerais. Quando nós não limitamos essa captação ao olfato, nós passamos a ter a percepção global, a visão global, percepção dos sons. É por isso que os espíritos, quando registram, olha, parece que as águas conversam. Tem-se impressão que elas cantam. As flores oferecem um perfume que eu nunca imaginava, descreve-nos André Luiz, no jardim da casa de Lísias. Um perfume que eu nunca imaginara pudera ser sentido. Por quê? A captação é global. Desde que pelo perispírito, agora a lógica kardeciana, é que as sensações agradáveis chegam da mesma forma às desagradáveis. E isso é transferido ao espírito. Sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Ora, então, fica evidente que o espírito experimenta a percepção, a sensação, a audição, a visão, e que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem, de uma parte a menos apenas do ser. Mas de que modo ele as tem, e com toda a honestidade de alguém sério, ele nos dá a resposta: ignoramo-lo. Não sabemos. O que sabemos são os relatos que eles nos trazem. Mas como chegar à comprovação disto? E é curioso porque aí, às vezes, os nossos contendores nos dizem: mas vocês têm que mostrar isto. Para quê? Para que a gente acredite. Ora, mas não é por isso que nós vamos acreditar ou deixar de acreditar. Os relatos que nos chegam demonstram o sofrimento que o espírito traz, experimenta. Isso nos basta. Agora, como é que se dá essa explicação? Como é que poderíamos traduzir? Estamos falando de um corpo, que é um corpo que integra o corpo que nós temos hoje, vibrando numa faixa diferente. Ora, quando chegarmos lá, a gente faz um estudo mais detalhado e pode chegar talvez a esta conclusão: a alma ou o espírito. Para cair na prova, a alma é o espírito encarnado. Tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Está na alma, no espírito, esta capacidade de perceber. Nos veículos físicos, ela chega até eles mercê à ação do perispírito. Em mundos mais elevados, perispíritos mais sutis. Às vezes a desnecessidade da
reencarnação, mas o espírito terá as sensações, as impressões, porque elas fazem parte de si próprio. Na vida corpórea, diz-nos agora Kardec, o que nós temos é que os órgãos do corpo, por serem grosseiros, não nos permitem esta percepção ampla. Não nos permitem. E os sentidos, que alguns dizem ser 5, outros já dizem ser 28, para vocês verem como é que a proximidade é pequena, né? De 5 para 28, mas porque desdobram sentidos em outras funções, nos lembram, particularmente aqui é Carlos de Brito, em Baçaí, quem nos dá um bom estudo acerca disto, quando ele diz que, por exemplo, a pessoa desprovida da visão, ela não cai, ela consegue se equilibrar, assim como aquele que não tem a audição, o que revelaria que nós temos um sentido do equilíbrio, que não está nem na audição, nem na visão. E a partir desta hipótese, os cientistas pesquisam. O fato é que quando a gente vai para a escola, e nos primeiros anos, aprende mesmo a presença dos 5, né? Eles são fruto da limitação do veículo que nós estamos usando hoje. Assim como quando eu coloco um paletó, uma gravata, uma camisa de manga comprida, um colete, uma calça, a minha mobilidade fica completamente reduzida. Dar aula com aquilo é uma tragédia. E a gente percebe que as pessoas que não são acostumadas sentem isso, porque ficam o tempo todo alargando, esticando, e a primeira chance que tem, arrancam. Aliás, deveria merecer um prêmio quem inventou a gravata, né? Justamente por causa disso. Não há nada que incomode mais do que uma gravata. E ela fica ali exatamente prendendo, e o sujeito fica puxando para tirar. Quem precisa usar no dia a dia sabe do que eu estou falando, né? É um complicador. Quem precisa usar de vez em quando, então tem certeza do que eu estou falando, porque parece que você não foi feito para ela, nem ela para você, né? São as sensações, essas impressões do grosseiro, do limitador. Estar já de shorts, camiseta, facilita muito mais as abordagens. Como esse perispírito é tirado de cada ambiente, e isto varia de acordo com o mundo, ao passar de um mundo a outro, os espíritos então mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa. Quando estamos no verão, de preferência sem ela, quando estamos no inverno, de preferência com muitas delas. Se estivermos nos polos, toda que tivermos será pouco. Se estivermos no Equador, qualquer uma que tivermos será absurdamente desnecessária. Ele vem nos dizer então, quando os espíritos elevados vêm à Terra, eles limitam todas as suas percepções, porque eles lá as tinham em amplitude e hoje aqui as devem ter através de um veículo grosseiro. E ficamos pensando no grau de sacrifício experimentado por Jesus ao ter que estar conosco durante os 30 e poucos anos da sua encarnação na Terra. Um espírito para o qual a experiência da Terra não é necessária. Ele já havia feito a sua própria evolução a ponto de estar dirigindo todo o processo. E esteve aqui conosco, suportando este corpo que nós estamos no momento suportando. Mas os nossos espíritos talvez tenham nesse corpo um progresso. E ele nesse corpo certamente tinha um regresso. Todos os sentidos então são claríssimos, né? Olha, a vista na realidade espiritual é ativa,
mas é possível que o espírito se faça invisível a outro. Isto é claro nos relatos de André Luiz. Se forem mais evoluídos, podem se ocultar dos inferiores, mas aqueles que não são evoluídos não tem como se ocultar. Logo depois da morte, continua ele, só aos poucos a visão do espírito, da realidade vai acontecendo, né? Bem devagarinho, ele vai se desprendendo e vai então entendendo de uma maneira mais nítida onde está. Esta questão da chamada, do fenômeno pós-desencarnação, né? Do torpor após a morte física, é descrita pelos espíritos como uma regra que pode durar alguns minutos, como pode chegar a durar séculos, mas é uma sensação a ser experimentada. A partir de agora é que eu acho que vai ficando a coisa interessante, né? Porque Kardec vai então nos fazer algumas observações, como ele sempre as faz, no sentido de nos levar a refletir sobre por que um ensinamento desse. E ele então começa com uma afirmação, né? Pensávamos que uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, do nosso corpo, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis, diz-nos ele, que você nos informa que nós vamos continuar a sofrer. Como ele não nos engana, diz, desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Pode acontecer sim que nós continuemos a sofrer, e pode ser que continuemos a sofrer muito e por um longo tempo, mas pode também se suceder que nós, tão logo desencarnemos, já nos mostremos aliviados. Na segunda parte de O Céu e o Inferno, os primeiros depoimentos prestados, espíritos felizes, são reveladores disto. São espíritos que às vezes na câmara mortuária, como era o caso de Sanson, faz questão de dizer a Kardec, através de 3 médiuns diferentes, então não tem o problema de alguém, tá? São 3 médiuns diferentes em 3 situações diferentes, e num espaço de 24 a 28 horas. Kardec vai obtendo dele os relatos. E como é que você está agora? Nossa, me sentindo muito bem. Ainda não estou conseguindo ter uma nitidez, mas estou bem, já não sinto o peso do corpo. Logo mais tarde, não, agora estou percebendo tudo. Estou percebendo aonde estou, ao lado de quem estou, por que estou, qual a razão, como você está, qual é... Cada passo o Espírito vai revelando isto, né? O que ele nos convida agora, pois, a refletir. Nós temos que parar e pensar. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, os sofrimentos são devidos à nossa vontade. À nossa vontade. Ocorram os fenômenos da natureza, as destruições, e nós experimentaremos sofrimentos que talvez não sejam originários em nossa conduta. Esta é a leitura da parte relativa à lei de destruição do Livro dos Espíritos. Mas se cada um de nós buscar, naqueles que são devidos à nossa vontade, a origem, descobriremos que eles são efeitos de causas que nos teria sido possível evitar. Esta é a maneira
como ele se encaminha para o final. E como se fizesse uma ponte e a faz com o capítulo 5 do Evangelho, ele nos manda parar e pensar: quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões. Quem tivesse sempre vivido com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse simples nos gostos, modesto nos desejos, nossa, certamente teria uma conduta ou experimentaria uma vida bem diferente. Jesus nos falou disso. A cada dia basta a sua preocupação. Naquela poética mensagem, advertência, para que olhássemos em volta, os lírios do campo. Que imagem, que lindeza! É dizer, querendo nos falar o que nós insistimos em não ver. Por quê? Porque a nossa ambição, as nossas paixões falam mais alto. Pouco evoluídos, agarramo-nos ao transitório e do transitório não queremos nos apartar. Mantemos o transitório como se fosse nosso, ainda que se parássemos para pensar um segundo, descobriríamos que daqui não levaremos nada. Absolutamente nada. É por isto que ele insiste. O mesmo se dá com o Espírito. Os sofrimentos que ele traz são uma consequência da maneira por que viveu na terra. E é verdade, usa ele, não vai experimentar de gota, não vai ter sentimento de reumatismo, mas vai ter sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Não se trata mais agora de ter a sensação física, mas de guardar lembrança do que é fruto das nossas ações, os laços que ainda prendem a matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta, ou quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas há de experimentar. Mas como? Como? E aqui, meus amigos, através de 6 frases, ele nos convida a tomar uma mudança, ou dar uma mudança aos nossos passos. Devemos dominar as nossas paixões animais, porque se ficam bem em princípios inteligentes, que ainda têm uma trajetória rumo à assinalação como espíritos, não cabem mais em espíritos que habitam um mundo de expiação e provas. Não é mais um mundo primitivo. Não alimentemos nem ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Isto aqui já é programa para umas 20 desencarnações, né? Não digo ódio porque acredito que aqui dentro ninguém experimente ódio. Acredito piamente, né? Acredito piamente mesmo. O ódio é um sentimento tão mesquinho que não acredito seja possível, ou alguém que já esteja numa casa espírita ainda guarde esse tipo de sentimento em si. Confesso mesmo, acho difícil. Agora, inveja, ciúme e orgulho, às vezes o camarada se sente até orgulhoso de ser espírita, né? Ah, eu sou orgulhoso. Você é o quê? Não, né? Lá no centro, pronto, já perdeu tudo, né? Imagina ter orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons o quê?
sentimentos. Todos os dias, bons sentimentos. Aquele exercício diário, pratique o bem. Quanto lhe seja possível. Não dê às coisas deste mundo uma importância maior do que elas merecem. Paremos para pensar. As informações que já temos, o grau de conhecimento de que já podemos evoluir, que já podemos experimentar, nos convidam a evoluir, nos convidam a mudar de atitude. Então é necessário pegar essas 6 frases e colocá-las ali, como norte. Puxa, eu ainda tenho paixões que não se justificam, tenho que dominá-las. Ah, mas o corpo destrói, e você acordará na realidade espiritual, quando acordar, com as mesmas paixões, sem delas ter se livrado. Não acredito. É só vir numa reunião mediúnica que a gente te mostra. As mesmas. E daqueles sentimentos, o ódio é o grande responsável pelos processos obsessivos. Quando o espírito incapaz de perdoar vincula-se às criaturas que de certa forma o prejudicaram, mas que ele não tem o direito de prejudicar, e ele não aceita isso. A inveja que às vezes nos coloca em oposição a quem nos é caro. Imagine eu ter inveja do sucesso de alguém. Ah, mas você não sabe como ele obteve isso. Nem quero saber. O problema é da consciência dele. Eu pressuponho que ele fez por merecê-lo. Se não fez, a sua consciência não perdoará. Ele não precisa do meu perdão. É o da própria consciência. Amigos, a evolução se dá pela purificação da nossa própria consciência. Não devemos guardar ciúme. Do quê? De quem? Ah, das minhas coisas. Que coisas? Ah, do que eu tenho. E o que você tem? Insensato. Esta noite tomarão a tua alma, ensinou-nos Jesus. E de quem serão as coisas que você imaginava ter? Percebem? O tempo todo os espíritos nos querem avisar. É por isso que o cristianismo redivivo pode nos dizer esta frase com a qual Kardec encerra a análise da questão 257. Aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste.